Apreciados amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Sean todos bienvenidos a este programa de educación continua virtual que llega gracias al auspicio de la Adventist Theological Society y de la Asociación Peruana Central. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Biblia, Teología y Misión, tanto en Facebook como en YouTube, para que no se pierdan ninguna de las presentaciones que vamos a tener durante el resto del año. Recuerden también que nos vamos a estar reuniendo 2 veces por semana, los días martes y jueves a las 7 de la noche, hora de Perú. Bien, continuando con nuestro programa, el día de hoy, martes, es el segundo tema. Recordarán que el primer tema fue dado por el doctor Alberto Ting, que nos habló sobre la naturaleza profética del adventismo. Esto fue el jueves. Y el día de hoy, una vez más, está con nosotros el doctor Alberto Ting, pero ahora para hablarnos sobre una doctrina distintiva del adventismo. Me refiero a la doctrina del santuario. De hecho, el doctor Alberto Ting no es la primera vez que diserta este tema para nosotros. El año pasado nosotros organizamos un simposio sobre el santuario donde estudiamos esta doctrina desde diferentes perspectivas, exegética, teológica, sistemática e histórica, y le hemos pedido una vez más al doctor Alberto Ting que nos diserte este tema, ya que creemos que es importante y fundamental para cada uno de nosotros. Así que antes de darle el pase al doctor Ting, porque no le quiero quitar más tiempo, voy a pedirle al pastor Heber Bendezú, que es el presidente de la Asociación Peruana Central, que nos guíe en oración ya para empezar. Pastor, adelante, por favor. Puede orar. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios y el pastor Alberto pueda comenzar su ponencia. Querido Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad tan bonita que nos das para capacitarnos, para entrenarnos, para seguir aprendiendo más sobre este tema tan lindo que es el santuario. Una bendición especial, Señor, por el pastor Alberto Ting, que tú puedas, Señor, acompañarlo en la disertación de este tema y que tú permitas que cada asistente, que cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, sea ricamente bendecido. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastor. Mira, yo tengo mucha conexión con Perú. Algunos podem dudar disto, pero algumas das roupas que todavia tenho são de gamarra. Não sei se alguns conhecem ali. E também me gusta muito. Eu traje a última vez que vino também umas bolsitas de papa lavancanina em polvo e minha senhora lo hace alguma vez aqui. E a mim me gusta, entre as cocinas que mais me gusta, em primeiro lugar de minha senhora, segundo lugar eu tenho lá de italiana e em terceiro lugar la peruana. Então, a mim me encanta, entre as melhores está la peruana, el ceviche vegetariano, la papa lavancaína e tanta coisa buena. Como seria bueno desfrutar essas bendições que ustedes têm. Pero que Deus nos bendiga muito e que tenhamos bom momento juntos de estudio de repasso de nossa história e também de la palavra de Deus. E eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Então, só segundito e espero que quede clarito aqui para que todos lo podem acompanhar em la pantalla. El título es la doctrina del santuario, o la doctrina adventista del santuario, la doctrina bíblica del santuario, y un resumen histórico de su comprensión a lo largo de nuestra historia como adventistas del séptimo día, el pueblo del santuario. Tú podrías, quizás, perguntar por que o santuário é importante. Mira, há muitas razões, pero eu estou simplesmente falando de 3 delas. Se fores a mirar a estes textos, e por questão de tempo não lo vamos fazer, pero em primeiro lugar, segundo Éxodo 25:8, el santuário é a morada de Deus. Porque o texto diz, hágame um santuário para que eu pueda morar com ustedes. Agora, a pergunta é, pode haver algo mais importante do que o lugar onde Deus habita? Ou seja, a habitação de Deus? Não creio. Porque Deus é o Criador
que sostiene todas las cosas, también el universo. Ahora, además de ser la morada de Dios, el santuario también es el guardián de la ley de Dios. En realidad, el original de la ley de Dios está en el cielo. Y lo que ocurrió en la tierra es una transcripción, una adaptación a nuestra realidad. Y en tercer lugar, el santuario es el centro del plan de salvación. Así fue en el período de los patriarcas, ¿se acuerdan? En aquel entonces no existía el tabernáculo, el santuario, era el altar. Y entonces, cuando necesitaban de un sacrificio, perdón para los pecados, el papá, o entonces, si el papá no existía más o no estaba disponible, el hijo mayor era lo que ofrecía el sacrificio. Después tú tuviste también el tabernáculo del desierto, el templo de Jerusalén. Y entonces, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 4, versos 14 a 16, habla de que si tú tienes crisis existencial, tú tienes que orar a Jesús, a Dios, en nombre de Jesús, al trono de gracia, onde Jesús ministra por nuestra salvación. Mira, si el santuario es tan importante, por supuesto que la Biblia da mucha atención a él, y también el diablo está enojado con el santuario, por supuesto. Ahora, si vamos a abrir nuestra Biblia en un texto clave para el estudio del santuario, y ese texto está en el libro del profeta Daniel, el capítulo 8. Yo creo que muchos de ustedes conocen hasta quizás de memoria el texto, pero este texto nos habla en primer lugar el verso 9 hasta el 12, tú tienes una descripción de la profanación del santuario. Y el texto habla de un poder que es llamado del cuernio, el cuernio que empezó pequeño y que creció mucho, quedó como un cornazo. Entonces, en la cabeza de muchos, él todavía es un cuernio pequeño. No. El texto dice que el cuernio ha crecido mucho y se tornó muy grande, teniendo una dimensión cósmica hasta. Y allí se habla en este texto por lo menos de 5 obras malignas de este texto, perdón, de ese cuernio. En primer lugar, el cuernio se fue contra el ejército del cielo, o el pueblo de Dios. También se volvió en contra el príncipe del ejército, que también es el sacerdote del santuario. Se volvió en contra el continuo, o sea, la continua administración del santuario. Y también puso abajo el lugar de su santuario, incluso la verdad. ¿Qué verdad es esta? Es la verdad como está conectada con el santuario. Entonces, aquí tú vas a ver todo un paquete de profanación. Mira, acuérdese una cosa, no es simplemente la contaminación del santuario, la contaminación legal, porque el santuario, el día de la expiación, y todo el sistema contaminaba legalmente el santuario. Este era su blanco, su propósito. Ahora, aquí ocurrió la profanación ilegal por influencia de este poder. Ahora, vas a ver que en el verso 13, un ser angelical viene y pregunta: ¿hasta cuándo va a quedar esta desgracia, esta profanación del santuario? O abominación que genera desolación sería una buena traducción. Y entonces viene otro ángel y contesta:
Hasta 2300 tardes e manhãs, o santuário vai ser restaurado, justificado e vindicado e purificado. Em outras palavras, o significado do término original para purificação não é só purificação, tem um sentido mais amplo, ou seja, é toda a reversão desta obra, deste cuerno, que pôs abaixo todo o sistema do santuário. Não que o santuário celestial não mais existe, não, por supuesto não, pero lo quitó de la mente de las personas. Por lo tanto, cristianos não mais creiam el santuário, e esse poder puse um santuário em lugar dele, um santuário alternativo. E aqui tu tienes uma ilustração deste processo e vas a ver que ao largo da história humana, aqui no lado esquerdo da pantalla, tu vas ver um V, que é uma V que representa o sistema verdadeiro do santuário, e la F em rojo, tu tienes la falsificação de este santuário. Mira, a história bíblica do santuário é muito interessante. Não temos tempo para ingressar em todos os detalhes, pero me gostaria só chamar tu atenção para uma realidade. Como é que empieza a história do santuário, ou seja, de los altares del período patriarcal? Com dois hermanos. Caim oferecendo um sacrifício verdadeiro, e então tu tienes su hermano com la falsificação vegetariana. Depois, mientras Moisés estava en el monte recebendo la lei e as instruções de como construir o tabernáculo, al pé del monte estava su hermano já com la falsificação lista. E assim empieza a história del tabernáculo. E que me dizes del templo de Jerusalém? Mira, se vas a 1 Reis, capítulo 8, tu vas ver a hermosa oração de Salomão de dedicação del templo. E ele diz, mira, nem el cielo te pode contener, quanto mais esta casita, el templo que eu construí. Pero quando el oprimido, el pobre, venga aqui com sua súplica, com seu pedido que puedes atender a eles, tu vas del capítulo 8 para o capítulo 11 e vas ver el mesmo Salomão construindo quantidade de templos para suas mulheres paganas. Aqui não é mais um hermano como Abel ou Caim ou Moisés, pero é el mesmo Salomão. Pero el diablo não estava solo enojado com a sombra del santuário, ou seja, todo o sistema do Antigo Testamento, com a realidade também. E é isto exactamente que habla o livro de Daniel, o capítulo 8, versos 9 a 12. E não há como fazer isto cumprir-se melhor do que com o sistema papal. Mira, a Bíblia habla del sábado. O sistema católico diz não, é domingo. A Bíblia habla que a pessoa, quando morre, queda em estado de inconsciência na sepultura. Não, vai ao cielo, ao purgatório, ao inferno. Jesus, a Bíblia diz também que Jesus é nosso único mediador. Não. Há a Virgem Maria, Pedro e quantidade de outros santos em mediação allá. A Bíblia habla também de que há um santuário no cielo e que ali nós temos que orar onde Jesus está. Não, tu te podes confessar para o cura. E assim tu vas ver que tudo isto que tinha uma dimensão vertical, ou seja, com o cielo, quedou em uma dimensão humana temporal. Então, esta é uma falsificação. Agora tu poderias me perguntar, pero como é isto?
Isto é uma invenção de los adventistas del sétimo dia. No, senhor. Incluso Lutero tinha uma compreensão muito semelhante. E sabes que muito disso que está planteado nesta ilustração, quem me chamou a atenção a isto foi Lutero, lendo e investigando seus estudos. Eu escrevi uma vez uma monografia sobre o sacerdócio de Cristo segundo Lutero. E ele falava não só disto, mas também da falsificação. E mira, se tu tens dúvida, deixa-me só compartilhar contigo uma cita de Lutero. Mira o que ele diz. En el santo, glorioso, feliz y misericordioso sacerdócio de Cristo, el cerdo del diablo, el papa, ha metido su hocico, não só contaminando-lo, sendo destruindo-lo e eliminando-lo completamente, instalando outro sacerdócio, uno próprio, mesclando todos os sacerdócios paganos como estofado de abominações. Tu não hablarias linguagem tão forte? Pero Lutero tinha esta compreensão muito clarita da obra deste sistema. Agora, nós vamos a reflexionar pouquito sobre como desarrollou a compreensão do santuário a largo da história da Igreja Adventista. E eu tenho 4 períodos aqui. Em primeiro é o período que eu chamo sistemático integrativo ou sistemático e integrativo, del ano 1844 a 1886, quando começam as discussões sobre justificação por la fé, que tu sabes, em Minneapolis, 1888. Depois também o período tipológico cristocêntrico, daquele ano hasta 1955, com as discussões evangélicas. Depois, evangélico reducionista, de 1955 a 1980, e então exegético restauracionista, de 1980 hasta hoje. Vamos para o primeiro período. Nós, como em nossa história adventista, tivemos 3 errores que quedaram como bendições. Um deles é o Gran Chasco, de 1844. Historiadores antigos miravam o Gran Chasco de 1844, ao término das 2.300 tardes e manhãs, como uma vergonha, erro. Pero mira uma coisa, isto foi a maior bendição que nós tivemos. Por quê? Porque chascos generam uma ruptura com a tradição e novo início. E foi exatamente o que ocorreu. Eles criam que Jesus vendria em 1844, ele não vino, e então começaram a estudar a Bíblia para encontrar uma resposta para o chasco. ¿Qué passou? Nós usamos os melhores cronologistas. Guillermo Miller usou, por exemplo, Ferguson, Yale. ¿Qué passa? Porque os cálculos estão corretos. E ao buscar uma resposta para o chasco, eles estudaram a Bíblia e encontraram não só resposta para o chasco, pero para a quantidade de perguntas que eles não haviam hecho. E com isto generou todo sistema, todo processo de restauração da verdade. O erro de la puerta cerrada, ou seja, de la no misión, que não teriam mais que predicar o evangelho, deu a los pioneiros tempo para estudar e desenvolver o sistema de verdade. Por lo tanto, o Gran Chasco generou a motivação e a teoria da porta cerrada,
dio el tiempo. Y el antitrinitarismo de los pioneros, que foi superado solo com a publicação del Deseado de Todas as Gentes em 1898, permitiu que se rompiera com o conceito filosófico de Deus aristoteliano, ou seja, del Deus inamovible del pensamento grego que é parte da teologia católica e protestante clássica, e redescobriram o conceito del Deus trinitário de la Bíblia, que não é inamovível, pero que habita com su pueblo en el santuário. Isso é formidável. Mira, aqui temos algumas citas que me gostaria de compartilhar. En el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 79, Helena de White diz: Deus utilizou su Santo Espírito para hacer brilhar la luz sobre sus siervos. Su investigação requeriu muito estudo e gran cuidado para desentranhar eslabón tras eslabón, ou seja, de la cadena de la verdade. Gracias a la preocupação, la ansiedade e el trabalho incessante, ha avançado la obra hasta que las grandes verdades de nuestro mensaje han llegado a constituir todo claro, eslabonado e perfeito que se ha predicado al mundo. Aqui tu tens uma descrição exata do que ocorreu com os pioneiros. Agora, eles tinham uma compreensão muito clara. Por exemplo, Uriah Smith escreveu em 1858: El santuário é o gran núcleo alrededor del cual se agrupan las constelações gloriosas de la verdade. Não sei se, meu amigo e minha amiga, se alguma vez tu escutaste, pero se diz o seguinte, que tu não conheces um contenido bem hasta que mientras não lo puedes ilustrar. E o que a mim me gusta são as ilustrações que os pioneiros puseram. Aqui é como se fosse uma estrela com os satélites a la vuelta, que seriam as doutrinas, e o núcleo seria o santuário. Mira o que ele dijo depois. En la gran rueda de la verdade, el santuário é o eje central e las doutrinas são los flejes exteriores, ou seja, como uma rueda de um carro antigo, daqueles onde tu tienes el eje e então as flejas ali. E a mesma coisa para ele, o santuário é o elemento central. Helena de White tem uma citação que eu la considero minha citação favorita. Mira o que ela diz. Uma cita. Cristo, su caráter e obra é o centro e la circunferência de toda a verdade. Ele é la cadena a la qual estão unidas las joias de la doctrina. En él se encontra todo el sistema de la verdade. Esta cita nós poderíamos reflexionar com ela todo o tempo e não la vamos agotar. Mira, se Cristo, su obra e su caráter e obra não é só a persona de Cristo, tudo que ele é e o que ele hace é o centro e a circunferência da verdade, então ele é tudo. Habla de uma cadena de doutrinas e um sistema de verdade. Esta cita tem poucas palavras, pero muito significativa. Isto é uma forma de ilustrar. Tu tienes adentro a ministração de Cristo, que por supuesto é su muerte en la cruz e su ministração en el cielo, porque o sacrifício de su ministração ocorreu en la tierra. E aqui a la vuelta tu tienes las doutrinas. E é isto que eu pongo no livro El Santuário, o Mensaje de los Tres Ángeles. Esse livro está agora disponível também
por ACES, y esta es la edición de IATPA. Ahora, hay dos textos que fueron claves para el desarrollo de las doctrinas adventistas, o sea, de la centralidad del santuario y el sistema. Daniel 8:14, que ya hablamos, y también Apocalipsis 14, 6 a 12. Yo creo que el santuario es el elemento que integra las doctrinas, y por su vez, los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14, 6 a 12 es una predicación escatológica en preparación para la segunda venida de Cristo de este sistema histórico integrado por el santuario. Por supuesto, quizás algunos de los conceptos no sean tan claritos, pero ustedes pueden después leer el libro y entonces allí tú tienes la presentación un poco más en detalles. Esta es una forma de ilustrar la cosa. Tú vas a tener aquí el santuario y los tres mensajes angélicos, y cada uno tiene tres componentes neste sistema. En Daniel 8:14 tú tienes una alusión al santuario mismo, a las 2300 tardes y mañanas y a la purificación del santuario. Y por su vez, en los tres mensajes angélicos, es obvio, tú tienes tres mensajes y tú tienes cada uno de los mensajes por su cuenta. Ahora, aquí tú tienes una ilustración de cómo las 5 doctrinas distintivas de la fe adventista estão unidas al santuário e el mensaje de los tres ángeles. En mi libro, El Santuario, el mensaje de los tres ángeles, tú tienes entonces esta ilustración de una manera un poco más clara y con los detalles y los textos bíblicos que conectan a estas verdades. Pero isto es la forma. Não se olvide de uma coisa, meu amigo, minha amiga. La fuerza del mensaje adventista não está en las doctrinas aisladas, pero en el sistema como todos estão juntos. E eu creio que tu sabes muito bem a distinção entre uma pila de ladrilhos e uma parede. Lo que hace la diferença não é simplesmente agregar um ladrilho arriba del outro, es el cemento que tú tienes ali y que integra y da fuerza a la pared. De la misma forma, el santuario es como si fuera el cemento que integra las doctrinas. Por lo tanto, el santuario es más do que una doctrina, es una plataforma, es lo que integra las doctrinas. Ahora, yo no voy a ingresar a ese punto porque no tenemos mucho tiempo, pero el santuario tiene una integración histórico-teológica y los tres mensajes angélicos es más histórica do que teológica. Vamos a dejar para después. Ahora, después con las discusiones sobre la justificación por la fe, especialmente en esta asamblea de 1888 en Minneapolis, aquí en Estados Unidos, houve uma necessidade. Mira, nós estamos falando tanto de nossas verdades, pero necessitamos uma experiência genuína com Jesus, com o Senhor Jesus. E então, isto foi um período interessante. Hasta George Knight habla que em Apocalipse 14, 12, tu tienes esta declaração, aqui está a paciência de los santos, los que guardam los mandamientos de Deus e la fé de Jesus. E ele diz o seguinte, dá a impressão que se tuvo durante os primeiros 40 anos muito ênfase em los mandamientos de Deus e não muito em la fé de Jesus. E depois, em 1886-88, houve este intento de equilibrar os mandamentos de Deus com a fé em Jesus. Ahora, es muy importante para la comprensión del desarrollo de las doctrinas adventistas tener esta idea aquí,
onde tu podes ver claramente que nós tivemos 2 períodos de desenvolvimento das doutrinas. O primeiro é de 1844 em adelante, e falamos sobre ele, com ênfase em las doutrinas distintivas. Qual é nossa contribuição no mundo? E o ênfase estava em um conceito sistêmico de verdade, ou seja, um sistema doctrinal centrado no santuário. Pero dá a impressão que este equilíbrio, este intento de equilibrar o pêndulo, saiu de um extremo e foi ao outro. E então, a ênfase foi agregar as doutrinas evangélicas, e então o ênfase foi mais em Cristo como o centro da verdade e com ênfase em doutrinas aisladas. Agora te pergunto, com isto que tu estás vendo em la pantalla, qual é o centro de nosso mensaje? ¿É o santuário ou é Cristo? Mira, antes de contestar a pergunta, tu tienes que ter em mente que quando na pergunta está mal, tu tienes em primeiro lugar que corrigir a pergunta antes de contestá-la. Eu creio que o centro do mensaje adventista não é o santuário sem Cristo, como se fora vazio, tampouco Cristo afuera de su santuário, pero é Cristo em su santuário. Este é o ponto. Agora, saiu publicado um livro de W. Prescott, The Doctrine of Christ, ou seja, a doutrina de Cristo, e neste livro, que é interessante, pequeno, não muito largo, ele hace um intento de conectar todas as doutrinas à la persona de Cristo. Por lo tanto, o santuário não quedou mais como o grande elemento de integração da doutrina, ou seja, Cristo em seu santuário. Então, del santuário foi a Cristo. Agora, saiu publicado também a primeira edição do livro El Ritual del Santuário, ou seja, El Santuário e seu Serviço, 1937, onde ele hace também, M.L. Andreasen, uma conexão de los serviços del santuário, o santuário mesmo, com Cristo. Então, se perdeu este conceito de sistema. E o resultado foi mais ou menos assim. O santuário existe, por supuesto, como se fosse uma doutrina, entre outras. Então, não quedou mais a ideia de sistema doctrinal, pero de doutrinas aisladas. E esta foi uma perda aqui de ênfase. Não que se começou a predicar herejia, não. Pero uma perda desse sentido de sistema. Agora, no período seguinte, que é o período de 1955 a 1980, ocorreu um fenômeno interessante. Em 1955, começaram as discussões de los diálogos evangélicos adventistas, onde alguns vieram aqui para a Associação General e perguntaram, evangélicos, o que vocês creem? E houve uma classificação de las doutrinas. Em resposta a essas perguntas, eles disseram, mira, nós temos muitas doutrinas em comum com vocês. Temos algumas doutrinas em comum com algumas ramas del mundo evangélico e algumas distintivas. E neste intento de explicação de las doutrinas, então, o santuário quedou como sinônimo do juízo investigador, ou seja, da escatologia de los últimos eventos. Então, o santuário não quedou mais como a grande plataforma de integração da doutrina, pero mais como juízo investigador. E isto tu tienes neste livro, Questions on Doctrine, este ênfase em las doutrinas distintivas e não mais como ele integrador de toda a doutrina.
Este livro, também que está disponível em espanhol, Nuestro Sumo Sacerdote, ele original em inglês de 1972, também tem uma ideia um pouquinho mais privada do santuário, mais restrita, eu me refiro, assim, não com esta função integradora. Agora, Helena de White é clara, e esta cita é fundamental. O hecho de que não haja controvérsia nem agitação entre o povo de Deus não deve considerar-se como evidência concluyente de que retienen firmemente a sana doutrina. Deus despertará seus hijos, se outros meios fracassam, se levantarão herejías entre eles, que los zarandearán, separando el tamo del trigo. E é exatamente isto que ocorreu com o santuário. Veniram algumas pessoas, um deles, Don Neufeld, que foi hasta um dos editores do Comentário Bíblico Adventista, Raymond Cottrell, que também foi do Comentário Bíblico Adventista, dos americanos, e também o australiano Desmond Ford. E estes tipos começaram a criticar a doutrina do santuário e poner dúvidas sobre 1844. O primeiro deles, não sei se é real, pero uma pessoa uma vez me dijo que lo conheceu e dijo que ele perguntava assim: "Tu conheces o livro de Daniel de memória em las línguas originais, em hebreu e também na secção em arameu?" Não. Então não há diálogo entre nós outros. Pero estes tipos criticaram a posição adventista do santuário. E então, em 1980, começa um novo período que eu chamo de exegético restauracionista. Exegético no sentido de uma búsqueda da base bíblica do santuário e não simplesmente uma predicação, e restauracionista no sentido de trazer de volta a função clave do santuário como integrador das doutrinas. Nesse período saíram publicados alguns livros que criticaram muito a Igreja Adventista, The Shaking of the Sanctuary of Adventism, esse livro de 1977. É um livro de um autor anglicano australiano. Ele não é adventista, pero criticou a posição adventista. Um livro de Desmond Ford, que foi depois analisado em Glacier View, vamos falar um pouquinho sobre isto, e o livro de Robert Bringsmith, também esses outros dois, todos eles são australianos. Este último negando o juízo investigador. Agora, os conflitos com especialmente com Desmond Ford, chegaram a um ponto crucial em uma reunião que ocorreu em Glacier View Ranch, no estado de Colorado. É uma sede campestre da Igreja Adventista para jovens muito hermosa. E del 10 a 15 de agosto de 1980 ocorreu então um diálogo de mais de 100 teólogos adventistas e alguns administradores com Desmond Ford. Em resposta a ele, podes ir à revista, só pongas na internet Ministry Magazine, e podes então ir até outubro de 1980. Tu tens um PDF da revista, onde tu tens toda a descrição deste encontro em Glacier View e as respostas da igreja. Pero de este encontro com Desmond Ford e desta crise que ocorreu ali, saiu uma série muito boa
sobre a doutrina bíblica del santuário, ou seja, a sede DARCOM, que é a abreviatura em inglês de Daniel and Revelation Committee. E estes 7 tomos são uma preciosidade. Se tiver tempo, eu poderia falar um pouquinho sobre eles, pero por lo menos que tu sepas que isto existe. Por lo tanto, depois deste período isto aqui é simplesmente uma amostra, amostragem de uma produção. Muitas teses de doutorado e livros e artículos saíram sobre o santuário, e que é uma grande... Eu escrevi minhas teses e doutorados como o santuário integra as doutrinas, e é o livro El Santuário e os mensajes de los 3 ángeles. Por lo tanto, repassando apenas nossa história, tivemos a estes 4 períodos. E o livro que se mencionou ao início, que está saindo em el espanhol, La Lengua de los Ángeles Buenos, também vai ser uma grande contribuição e um aporte, además do simpósio que estamos começando hoje e que vai ocorrer neste mês de julho, com sede em la igreja de São Borja. Aqui há uma cita que diz: mira como Helena de White lo planteia. La verdade para este tempo é ampla e abarcante e compreende muitas, mas constituem reglones separados ou de pouco significado, sino que estão unidas por hilos de ouro que conformam uma totalidade que tem a Cristo como seu centro viviente. As verdades que apresentamos de la Bíblia são tão firmes e incomovíveis como o trono de Deus. Se eu fuera a ser resumen de la teologia adventista, eu diria que Deus é o centro originador. O grande conflito cósmico é o marco adentro del qual as coisas ocorrem. O pacto, la base. O santuário, o motivo organizador que integra as doutrinas. Los 3 mensajes angélicos, a proclamação escatológica desse sistema integrado pelo santuário e, por supuesto, o remanente, o resultado missiológico, ou seja, de um grupo que crê e predica essa verdade. Por lo tanto, aqui tu tienes o elemento distintivo de nossa fé. E me gostaria de ler mais uma cita. Helena de White diz: são muitas as preciosas verdades que contém a palavra de Deus, pero es la verdade presente lo que el rebaño necessita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desviem de los puntos importantes de la verdade presente para esparcir-se em temas que não tendem a unir el rebaño e santificar la alma. E nisto Satanás aproveitará toda a vantagem possível para perjudicar a causa. E agora vem o ponto clave. Pero los temas del santuário em relação com los 2300 dias, los mandamientos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente adequados para explicar o movimento adventista passado, qual é nossa posição actual, estabelecer a fé de los que dudam e dar certidumbre ao glorioso futuro. He visto com frequência que estes eram os temas principais em los quais devem esparcir-se los mensajeros. E então, para finalizar, Helena de White diz: tenemos las más solemnes e estupendas verdades que jamás se hajam confiado a los mortales. Oh, por que não se levanta a igreja de Cristo e se viste de su hermosa túnica? Por que não resplandece?
Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Bien, gracias, doctor Tim, por su presentación. Una vez más hemos disfrutado del tema del día de hoy, de esta noche. Bien, antes de pasar a las preguntas, quisiera mencionar solamente dos cosas. En primer lugar, a los que se acaban de unir o los que se han unido hace poco, recuerden que nos pueden seguir por nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube como Biblia, Teología y Misión. Allí ustedes van a poder encontrar las más de 50 presentaciones que vamos a ir desarrollando durante todo el año, los días martes y jueves a las 7 de la noche, hora de Perú. Lo segundo que quiero pedirles es un favor más que todo. Permítanme, por favor, cambiarme de ubicación rápidamente porque donde estoy ahorita van a empezar a hacer ruido, entonces de repente no se va a poder escuchar muy bien las preguntas o no vamos a poder interactuar adecuadamente. Así que permítanme un par de segundos nomás, por favor, y ya volvemos rápidamente. Joel, como tú eres mi amigo, vamos a hacer lo seguinte. Deme las más sencillas, las más difíciles puede poner para mis amigos que vienen después. ¿Qué te parece? Está bien, pastor, está bien, no hay ningún problema. No, tú eliges. Yo estoy Ok. aquí solo para obedecerte, Joel. Gracias, pastor. Bien, pastor, la primera pregunta, vamos a tratar de ir de lo general a lo particular. ¿Qué tan necesario es entender hoy en día la doctrina del santuario? Si no la entiendo, ¿me salvaré? Es una buena pregunta, pero déjame decirte una cosa. Por supuesto, en el cielo van a haber personas hasta que no escuchar el nombre de Jesús. Helena de White lo dice por lo menos en 5 diferentes lugares, onde ela comenta o texto de Romanos 2,14, que aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a lei escrita, a consciência los serve de lei e vão estar no cielo. E se tu tens dúvidas, podes mirar, por exemplo, no livro Profetas e Reis, o capítulo titulado Esperança para los Gentiles. E também há 2 citas en el deseado de todas as gentes. Pero eu conozco 5. Agora mira uma coisa. Para uma persona que não conheceu a verdade, como entre os gentiles e tudo, ou uma pessoa que está em outra igreja, porque para ser salvo tu necessitas de 2 coisas. Perdão, necessitas ser sincero, e ser sincero significa 2 coisas: viver em conformidade com toda a verdade que tienes e buscar incessantemente nova verdade. Se tienes essa característica, vas a ser salvo. Agora, a pergunta é: ¿puedo eu ser salvo sem crer em santuário? Não creio. Por uma razão, eu tive a oportunidade de compreender a verdade do santuário. E se eu la rechazo, eu estou conscientemente indo contra uma das enseñanças claves da Bíblia. Então, há uma coisa de não ter a compreensão e outra é rechazar a compreensão que tu tiveres. Então, tu não eres sincero. E te digo uma coisa. Richard Davidson, não sei se ele vai falar sobre isto por uma investigação que ele hizo. Ele diz que no Pentateuco há por lo menos uns 45 capítulos que falam do santuário e seus serviços. En los profetas, outros 45 capítulos, e los escritos, e tu tienes também o livro de Salmos era o himnário del santuário. En el Nuevo Testamento, Jesus é apresentado como el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Tu tienes los lugares celestiales em Efésios. Todo o livro de Hebreus é um chamado ao santuário. E o livro do Apocalipse se há escrito com a sequência de visões e imagens sequenciais do santuário, com tudo o que se diz sobre o santuário em la Bíblia. Se eu lo rechazo, eu não estou vivendo de toda a palavra que viene de la boca de Deus, como Jesus mesmo dijo em Mateus 4:4. E que o Espírito nos levaria a toda a verdade em Juan 16. Está bien, pastor. Muchas gracias. Bastante aclaratorio. La segunda pregunta que tenemos es,
De repente, bueno, ya le ha respondido en su presentación, pero de repente para alguien que no le quedó claro, ¿no? ¿Es el santuario el centro teológico de la teología adventista? ¿Cuál es la relación del santuario con los mensajes de los tres ángeles? ¿Cómo el santuario se relaciona con el ministerio salvífico de Cristo? ¿Pueden las partes del santuario representar realidades históricas o periodos de tiempo? ¿Puede la verdad presente estar vinculada con el lugar santísimo del santuario? Mira, hay que cuidar con esto, porque mira, una cosa es rechazar la doctrina del santuario y otro problema es poner un énfasis exagerado en el santuario e incluso alegorizar el santuario con el método alegórico, onde tudo tiene su sentido. Algunos ponen como si fuera un cumplimiento histórico así. Por supuesto que nosotros creemos que en 1844 empezó el juicio investigador pré-advenimiento, o anterior al advenimiento, que es un cumplimiento del lugar santísimo. Pero hay que cuidarse un poco para no exagerar otras cosas ali que no son claves. Algunos tienen una gran preocupación con los colores y las cosas, las sogas y todo que está ali. Mira, yo veo el santuario como una parábola. Hay dos formas de estudiar el santuario. Um é de los detalhes arriba, e tu podes ingressar em muita especulação, o outro de las grandes ideias a los detalhes. E eu prefiro esta del general para el específico, como tu mesmo lo planteaste antes. Então, el santuário tem seu significado, pero temos que cuidar en esse. Vamos quedarnos com las grandes ideias del santuário. Bien, pastor. Es verdad, muchas gracias. Acá hay una pregunta interesante también. ¿Cómo entendieron la verdad de un santuario celestial los padres de la iglesia y los protestantes? Probablemente en cuanto a protestantes se refiere a los reformadores, ¿no? Mira, los padres de la iglesia hablavam de Jesús y que Jesús ascendió al cielo. Hasta los credos hablan que Jesús morreu, ressuscitou, ascendiu ao cielo, de onde vai venir para juzgar vivos e muertos. Então, o conceito de um juízo hasta é parte de los credos del cristianismo, pero não tinham uma compreensão muito clara de um santuário literal no cielo. ¿Por quê? Porque o cristianismo pós-apostólico, com o período depois da morte de los apóstolos, sofreu forte influência da filosofia greco-romana. Ou seja, foi o período onde a filosofia grega, ou seja, o período do helenismo, cambiou muitos de los conceitos, e um deles é a ideia, a negação da literalidade do cielo. Se é literal, tangible, é aqui na terra. Por lo tanto, en la cabeça deles não pode existir um santuário celestial. Pero a Bíblia mesmo habla del grande, del verdadeiro, del real santuário en el cielo, que hasta el apóstolo Juan viu em visão, e assim por adelante. Los reformadores, eu creio que, se eu fuera a ser um aporte bem adventista, eu diria que los reformadores restauraram la centralidad del sacrificio de Cristo en la cruz, al punto que la teología de Martín Lutero es llamada de la teología crucis, o sea, teología de la cruz. Ahora vino el adventismo del séptimo día después para restaurar no solo la cruz que los reformadores, o sea, los protestantes restauraron, pero el sacerdocio de Cristo en el cielo. Porque para los reformadores muchos se centravam só en la cruz. Aún assim, Lutero, hasta eu escrevi um artículo que saiu publicado em la revista teológica de UPU, sobre o sacerdócio de Cristo e todos os creyentes, segundo Martim Lutero. Ele falava do sacerdócio de Cristo como uma obra de expiação hasta, que os evangélicos não hariam. Para eles tudo já quedou, a expiação na cruz, pero ele falava da expiação
de la obra de expiación allí. Pero él no habló de un santuario literal en el cielo, solo que Jesús estaba delante de Dios en su sacerdocio. Entonces, la idea de un santuario y el sacerdocio adentro de un santuario, como la Biblia lo pone, es una contribución adventista. Claro, o sea, ellos enfatizan el papel de Cristo como sacerdote, pero no creen que haya un santuario en el cielo, ¿verdad? Exatamente. Isso é um ponto que não se pode negar se tu queres ser leal ao que a Bíblia diz no Novo Testamento. E hasta tu tienes a tese de Elias Brasil de Souza, é o santuário celestial no Antigo Testamento. E aí, o outro que é Leonardo Nunes, o santuário celestial no Novo Testamento. Sí, gracias por mencionarlos. De paso, decirles que el doctor Elías Brasil y el ya casi doctor Leonardo Núñez, porque ya está por defender su tesis doctoral, que habla sobre el santuario en el Nuevo Testamento, van a estar también con nosotros el primer sábado de agosto. Ok. Ahora vamos ya entrando un poco a preguntas específicas. ¿Qué importancia tiene para nosotros el saber que el juicio preadvenimiento inició en 1844? ¿Por qué es relevante establecer y conocer una fecha? Por uma razão, porque a Bíblia lo pone assim. Se não lo pusesse, eu não me quedaria preocupado com isto, porque ali em el Daniel capítulo 7 e 8, tu tienes, el capítulo 8, tu tienes alusão a las 2300 tardes e manhãs. E aquilo é um período que não cumpriu-se com Antíoco Epífanes, porque aquilo não há como cumprir-se ali, porque Jesus habla de la abominação que genera de desolação. Ele habla como todavia futura em Mateus 24:15. Então, se não podes fazer cumprir en el passado, tu tienes que poner para el futuro todavia. Pero é importante. Ali habla que depois del término de las 2300 tardes e manhãs que começou em 457 a.C., isto é uma fecha segura, isto vai hasta 1844. Agora, se a pessoa disse, mira, isso não faz sentido, está bem, então venga com tua explicação. Qual é a explicação que de tu parte é melhor que esta? E aí, então, o problema vai quedar todavia pior. Agora, é importante. Agora, tu poderias me perguntar uma outra pergunta. Por que é importante o juízo investigador? A doutrina bíblica do juízo investigador, e tem base bíblica, há quantidade de textos que hablam sobre isso, de um juízo investigador. Pero solo para ter uma ideia, em Daniel 8, a purificação do santuário ocorre o mesmo paralelismo no capítulo 7, que é do juízo, a escena do juízo, que empieza ali. Agora, em los três mensajes angélicos, o primeiro mensagem habla de la chegada de la hora de su juízo. E como eu sei que aquilo não é o dia do juízo? Em primeiro lugar, a expressão é distinta. A hora de su juízo e não é o dia do juízo. E ali tu vas ver em Apocalipse 14, é a segunda venida de Cristo. E isto é proclamado por el primeiro ángel. E depois do primeiro ángel, tu tienes dois ángeles mais antes da segunda venida. Então, a hora de su juízo tem que venir antes. La parábola de Mateus 22, tu tienes el rei haciendo um examen, uma investigação de los invitados a la boda. Isto ocorre em uma situação que pode haver reversão, porque o tipo é sacado depois afuera. Agora, há muitas coisas, a expressão medir o santuário. Agora, déjame solo aclarar um ponto que é claro. A base de sustentação da ideia do conceito do juízo investigador é o reconhecimento da mortalidade do ser humano.
Mira, se a pessoa quando morre não vá ao cielo ou ao inferno, pero queda em la sepultura, o juízo tem que ocorrer antes de la segunda venida ou de la ressurreição por uma coisa. Ou tu vas estar entre los salvos e vas ressuscitar em la primeira ressurreição al início del milênio para la segunda venida, ou vas ressuscitar depois del milênio para la perdição eterna. Então, como as ressurreições já são recompensas, não há como cambiar a coisa, quem tem que ser juzgado antes da ressurreição. Exacto, es verdad. Probablemente esta pregunta nace... E, Joel, porque... déjame agregar um pontito, que a mim me gusta muito um artículo de Morris Venden, onde ele diz o seguinte: como tu te quedarias se chegando ao cielo Billy Graham, o grande evangelista do século XX, não estivesse ali e Adolf Hitler fora seu vizinho de casa? Quizás tu te quedarias com a dúvida. Em primeiro lugar, estou em la ubicação correta? E como este tipo é meu vizinho? Não que ele está dizendo que Adolf Hitler vai estar allá e tampouco a perdição del outro, pero el cielo vai ser um lugar de surpresas. Então, para quitar todas as dúvidas, não só de los seres humanos, pero del universo, Deus tem uma acomodação ao juízo. Sí, es verdad, pastor. Le decía que de repente esta concepción de un juicio investigador nace a partir de una publicación de Marvin Moore en su libro El juicio investigador, donde él señala que de repente es más importante enfatizar lo que ocurrió y no poner una fecha. Y entonces ha despertado cierta curiosidad y cierta perplejidad en algunos adventistas, como de repente el hermano que hizo esta pregunta. Sim, pero se a Bíblia não contivera o texto de Daniel 8:14, eu não me preocupara. Agora, como contiene, e há um sincronismo profético, e como Jesus dijo em Mateus 4:4, que o verdadeiro Hijo de Deus vive de toda a palavra de Deus, e um dos princípios da reforma não é solo a escritura, ou seja, a exclusividade da escritura, pero la tota escritura. Eu não estou autorizado a desconhecer textos bíblicos e dizer, esse não é importante, esse me gusta, aquele não. Não, eu tenho que ter um compromisso com o texto bíblico. Sí, es cierto, pastor. Esa pregunta que está relacionada a la anterior, ¿se vería afectada la creencia de un juicio previo al entendimiento si a futuro algunos estudios teológicos serios revelaron un error en los cálculos de la profecía de los 2300 tardes y mañanas? ¿O se podría siempre mantener esta creencia fundamentada en la escritura sin necesidad de una fecha? Mira, dá a impressão que algumas pessoas têm dificuldade com fecha. Mira, se tu não crees em Helena de White, então já nem há mais discussão, já quedamos por aqui, porque os adventistas creem na inspiração de Helena de White. E Helena de White confirma muito claramente no livro El Conflicto de los Siglos, lá 1844, como a fecha. Agora, nós outros não creemos em 1844 porque Helena de White lo puse. Porque os cálculos proféticos ha confirmado, e isto é uma fecha estabelecida exegeticamente, ou seja, com base no texto bíblico, teologicamente, cronologicamente e astronomicamente também. É interessante, e se tu tens dúvidas sobre isto, um livro que foi clave foi o livro de Siegfried Horn, The Chronology of Ezra 7, publicado na década de 1970. Este livro pôs base sólida são dois autores, Siegfried Horn e Lynn Wood, base sólida em 457 para começar as 70 semanas que vão estar Cristo e depois também os 2300 tardes e manhãs. Então, aqui dizer que há estudos que vão a revelar que quizás 1844 não existe, isso é uma hipótese hoje com todos os estudos que não é mais aceitável.
Y hay una persona, un brasileño que hizo un estudio, su nombre es Juárez de Oliveira. Ele hizo un estudio, además de cronológico y bíblico, también astronómico. E, em realidade, 2.300 tardes e manhãs ou anos são um período preciso e completo astronomicamente por uma razão. Tu tens que acordar-te que o calendário bíblico era lunisolar, ou seja, de la luna e del sol, e não tinha 365 dias, tinha 360. Então, sempre havia pérdida cada ano de dias. E mais ou menos cada 19 anos se agregava um mês para corrigir a pérdida, para que o outono não quedara como primavera e o verano não quedara como inverno. Então, para arreglar. Se fuera menos do que 2.300 anos ou depois, não seria um período completo, porque haveria pérdidas nisto. Então, é um período muito preciso e claro. Del dia de la expiación, en el otoño, en el hemisfério norte, 457, hasta el otoño, o el día de la expiación de 1844. Hay que recordar también que hay recientemente hay nuevos estudios que señalan el año 1844 y uno de ellos ha sido recientemente presentado en Roma, Nueva Evidencia, ¿no? Y el autor fue Richard Davidson, y que de paso él es quien está publicando por el BRI, el Instituto de Investigación Bíblica, un libro de casi 800 páginas, si es que no es más, donde él presenta de manera exegética y concisa lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? en el año 1844. Por lo tanto, podríamos concluir que en lugar de que haya más evidencia en contra, hay más evidencia a favor. Sí, y los estudios de William Shea también fueron fundamentales en esta dirección. Sí. Otra pregunta que aquí está en el chat nos dice, hay quienes creen que el centro teológico no es el santuario, sino más bien nuestra perspectiva del conflicto entre bien y el mal. ¿Qué opinas sobre esta posición? Yo ya planteé mi posición. Yo no creo que el gran conflicto es el centro. Por una razón. Eu estava uma vez escutando uma apresentação em Andrews, em uma reunião que tivemos ali de la ATS, ou seja, a Sociedade Teológica Adventista, e o doutor Norman Galley hizo sua apresentação sobre a importância do grande conflito cósmico como o centro da teologia. E então eu me acuerdo, eu salí um pouquinho ali, e então se acercou de mim o doutor Gerhard Hasel e me perguntou, Alberto, que te pareceu a apresentação? Eu digo, muito boa, muito aclaradora, só que quedei um pouquinho de dúvida, porque eu não vejo o grande conflito como o centro, eu vejo como o marco adentro do qual as coisas ocorrem. E ele então me disse, Alberto, nada pode reemplazar a Deus como o centro da teologia. O diabo não tem lugar de ser dentro dela, não é centro de nada. Ele é um poder antagônico a Deus. E eu me quedei muito convencido, já tinha uma ideia semelhante, pero por las palavras dele, que o centro de toda a teologia é Deus. E quando se habla de Cristo como centro, Cristo é Deus, por supuesto. Quando Helena de White habla de Cristo, su carácter e obra, está hablando de Deus, porque nós, quando hablamos de Deus, é a Trinidade. Ou seja, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo e sua obra. Então, eu não creio, perdão por la sinceridade, conosco algumas pessoas que têm esta posição, incluso tu tienes Herbert Douglas em seu livro El Centro de la Teología, ali, o livro El Mensajeira del Senhor e outras, pero eu não vejo que alguém ou alguma coisa esteja autorizado a reemplazar Deus como o centro da verdade e da teologia. Es cierto, pastor. Otra pregunta que nos hacen aquí es, si Cristo es el centro del santuario, a la luz del
juicio investigador, ¿basta con la obra de Cristo y sus méritos para tener seguridad en el juicio? ¿Puedo vivir seguro, confiado en los méritos de Cristo? Por supuesto que puedes. Mira, el problema no es con Cristo, el problema es contigo y conmigo. Entonces, a la parte en el pacto, tú sabes que la salvación, no sé si ustedes se acuerdan, yo puse ali que el pacto es la base del proceso de salvación. Y en pacto, el pacto siempre tiene dos partes. Y yo creo que la respuesta para eso, mejor do que la mía, sería del apóstol Pablo mismo. Porque si tú tienes tu Biblia, quien está con nosotros, no dé una miradita ali en el capítulo 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E aqui nos diz el verso 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, e aqui todas são hechas nuevas. E entonces agrega, aí tu tienes los dos lados. E tudo isto proviene de Deus, quien nos reconciliou consigo mismo por Cristo, e nos dio el ministerio de la reconciliación, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo al mundo, não tomando-les em conta a los hombres sus pecados, e nos encargou a nosotros la palabra de la reconciliación. Assim que somos embajadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por medio de nosotros. Os rogamos em nome de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, la reconciliación tiene un doble aspecto. La dimensión divina fue hecha, y entonces viene ali que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os adventistas del sétimo dia. É isso que o texto diz? Sim. Sí, pero no solo, los adventistas son parte del mundo, reconciliando consigo al mundo. La pregunta es, ¿por qué si Jesús reconcilió consigo al mundo, por qué no todos van a ser salvos? Porque hay la parte humana, no es predestinación. Dios reconcilió consigo, disponibilizó el plan de salvación y reconciliación a todos. Ahora viene el apelo. Si Dios hizo por todos, incluso por ti y por mí, ahora tú tienes que te reconciliar. Entonces, por supuesto que yo puedo confiar plenamente en Jesús porque Él jamás falla. Ahora, quien puede fallar en ese proceso soy yo y tú. Entonces, en este sentido, no queda dudas. A mí me gusta mucho la cita de Lutero. Quando miro para mim mesmo, não vejo como puedo ser salvo. Quando miro a Jesús, não vejo como perderme. Es cierto, esa es una extraordinaria cita, pastor. 3 preguntas más, aprovechando, pues, pastor, que es, como usted mismo lo dijo al inicio, no es muy fácil acceder a usted, ¿no? Porque sé que anda muy ocupado. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Si conozco a alguien que no cree en la doctrina del juicio investigador porque la considera legalista y poco práctico, ¿qué se le diría? ¿Cómo podemos enseñar la doctrina del santuario celestial manteniendo una perspectiva sana de la justificación por la fe y la seguridad de la salvación? Mira, da la impresión que la persona tiene una teología autobiográfica. Entonces, porque a mí no me gusta, yo no creo. Entonces, la persona viene con el zarandeo. Esa es la posición moderna hoy pós-moderna. O que me gusta de la Biblia es normativo. O que no me gusta es cultural solo para aquel entonces. Entonces, la misma cosa, como si tú fuera tú mismo médico. Tú vas a la farmácia e eliges por el gusto o que queres de la medicina e o que não te gusta te dejas al lado. Não é assim, religião não é isto. Helena de White diz claramente que solo la religión que viene de Dios lleva a Él. Entonces, religión no es una proyección humana. Yo me refiero a la verdadera religión.
não é uma projeção humana, pero é uma revelação divina. Pero como diz um autor, en el passado, Deus foi criado à imagem e semelhança do ser humano. Hoje o ser humano está recriando a Deus a sua própria imagem e semelhança. Então, se a pessoa tem dificuldade com o juízo investigador, provavelmente o problema não esteja com o juízo investigador, mas com a pessoa mesma. Ora, para cambiar isto, necessita um cambio de estrutura, um cambio de perspectiva, senão não vai conseguir nada. Se tudo que a pessoa não lhe gusta é legalismo, podes falar quanto queres, não vai cambiar a mentalidade da pessoa. Ora, a pessoa tem que entender uma coisa. Alguns têm uma visão muito negativa do juízo investigador. E se fores a ler o capítulo sobre o juízo investigador no conflito de los siglos, é dramático. Eu lo leí por uma live que hizo em la Associação Norte de Argentina, há um par de meses. E depois de ler, eu hasta dijo para minha senhora, por favor, leia esse capítulo também, porque é uma inspiração lerlo. Ora, há que acordar-se uma coisa, por supuesto, para quem não está com Cristo, é uma desgraça o juízo investigador, pero para quem está com Cristo é a vindicação. Por lo tanto, tu vas ver que, distinto da posição de esta pessoa que diz que o juízo investigador é como vou dizer, é legalismo. En el libro del Apocalipsis, las almas de los mártires aparecem metaforicamente, não literalmente, pero metaforicamente, abaixo del altar, clamando por vindicação. Então, para los que estão perdidos, o juízo investigador é uma desgraça, porque é sua sentença. Para aqueles que estão em Cristo, é sua vindicação e confirmação de seu status de estar salvo. Por isso, muitos, incluso Richard Davidson, habla de las buenas nuevas del juízo investigador. Então, se tu estás com Cristo, é melhor. Se não houvera um juízo, eu tentaria fazer justiça com minhas próprias mãos em algum lugar. Pero como a Bíblia diz, não, a mim me pertenece o juízo. E eu vou fazer o juízo, eu posso quedar tranquilo em minha casa porque não necessito de minha autovindicação. Deus vai vindicar a causa de seu povo. Então, há que reconhecer que historicamente se ha olvidado um pouco esta dimensão positiva do juízo, que é a vindicação do povo de Deus. Sí, es cierto, pastor. Tengo dos últimas preguntas aquí. Bueno, he recibido muchas mientras que usted va respondiendo, pero vamos a tratar de resumir algunas, ¿no? En Daniel 8, cuando se comienza a hablar del santuario y como toda esta verdad será echada por tierra, se habla de un cuerno que va creciendo hasta que tiene finalmente el poder de poder realizar cuanto quisiera y no ser juzgado por ello. Cuando el cuerno pequeño realmente tiene el poder para poder echar, aquí creo que se equivocó. Si nos vamos a los datos históricos, esto ocurre con la unión de Roma en la iglesia papal y cuando ellos en su ambición de poder dejaron el evangelio de Dios y lo echaron por tierra. Si esto ocurrió históricamente y oficialmente, si así se va con el emperador Teodosio en el año 380 después de Cristo, antes de que el cuerno pequeño no tenga el poder para hacer lo que se describe en la Biblia. ¿No se debería entonces comenzar a contar las 2300 tardes y mañanas desde esa fecha, es decir, desde los 380 después de Cristo? No, porque el texto es muy claro. Mira, isso seria uma mala interpretação por uma razão. Não é enquanto impeça. Aquilo não, o período não impeça com o cuerno pequeno. O período impeça ali impeça com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Por quê? Como eu sei? ¿Te acuerdas que ele recebeu a visão? Daniel, del capítulo 8.
Y entonces el ángel dijo, mira, esos son para días muy lejos, para el tiempo del fin. A cantidad de expresiones, por lo menos 4 que yo me acuerdo en el mismo libro. Yo creo que dos en el verso 19, un verso 17, 19 y 20 y algo. Y entonces, diz para días, y Daniel se enfermó hasta por no comprender la visión de la tarde y mañana. Él es bien explícito. Y él estaba orando y después viene el ángel del capítulo 9 y dice, mira, yo te vino a explicar la visión que tú no habías explicado. Los pioneiros diziam lo seguinte, até eu pongo no livro El Santuário Mensaje de los Tres Ángeles, dizem lo seguinte, aquilo é a explicação para a visão que ele não lo entendeu. E Gabriel dijo, yo vengo a te aclarar la visión. Mira, se el punto de partida de aquella visión no sea el inicio del período de las 2000 tardes y 300 tardes y mañanas, entonces quedó sin explicación, la misma cosa. Entonces, ali tú tienes, ali empieza el período de las 70 semanas que se ha cortado del período más largo y ambos empiezan en el mismo lugar, en la misma fecha. Si no fuera así, las 2300 tardes y mañanas no tienen ningún inicio. Así tú puedes iniciar donde quieres, empieza allá. Ahora, el término significa el inicio de la restauración de la verdad y del juicio investigador. Entonces, no hay duda ninguna para esto. Es cierto. Las dos últimas preguntas, pastor. ¿Qué implicancias teológicas tendríamos si es que creemos en el santuario celestial, pero no en una literalidad física en el cielo? Es decir, un santuario delimitado en metros cuadrados específicos. Bueno, yo creo que nadie de nosotros estamos hablando en metros cuadrados específicos en la dimensión, porque la Biblia no lo pone. La Biblia simplemente dice que hay un santuario en el cielo. Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. Solo ustedes me hacen preguntas. ¿Por qué yo no puedo hacer preguntas también por mi cuenta? ¿Va a haber un santuario en el cielo? Después de la erradicación del pecado, ¿qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, 22? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Va a haber un templo? Mira, não necessitas responder se não queres. Aqui não diz que não vai haver templo, diz que não vi um templo, porque Deus é o templo. Agora, se tu tens dúvidas sobre isso, tu me diz que não vai haver templo, então digo, então agora tu vas ler para mim Apocalipse capítulo 7, verso 15, que diz aqui, Apocalipse 7, 15. Por isto estão delante del trono de Deus, e los sirven dia e noite em su templo. E ele que está sentado sobre el trono estenderá su tabernáculo sobre ellos. Isto é a visão de la gran multitud, não é hoje, é o futuro. Agora, vai haver templo ou não? Sim e não. E como se explica esta tensão aqui? Por uma razão muito simples. A mim me gusta a explicação de Richard Davidson, que diz o seguinte: o templo celestial sempre tuvo su função litúrgica, o lugar de adoração de Deus, de eternidade a eternidade. Com o surgimento do pecado, además de sua função litúrgica de adoração a Deus, agregou uma função soteriológica, ou seja, de salvação. Quando o pecado vai ser quitado do universo, não vai haver mais a função soteriológica, não há necessidade, mas ele vai quedar como um lugar de adoração de Deus. Agora mira, como a Bíblia habla de um templo celestial, ali onde os
los santos e a grande multitud vão adorar a Deus em seu templo. Eu não creio que tenho autoridade para dizer que não há um templo. Isto para mim é uma obediência seletiva. Isto me gusta de lo que a Bíblia diz, aquilo não me gusta, isto aqui quizás, assim, assim. Eu não vejo aqui nenhuma simbologia no término templo, porque não é simplesmente em Apocalipse, um livro apocalíptico lleno de símbolos, pero ao largo da escritura, em los livros de Salmos e outros, e Hebreus habla del templo real, que serviu de modelo hasta para el tabernáculo, em miniatura ali. Então, mira, se minha religião é esta que vou com el sarandeu sacando e quitando como quero, eu creio que não sou fiel à palavra de Deus, porque a ideia de um santuário literal não está só em Apocalipse, ao largo da escritura. Es cierto. La última pregunta, pastor. Ya para que pueda ir a cenar, ¿verdad? Está bien. Con respecto al desarrollo histórico de la teología del santuario, en su libro El santuario y los mensajes de los tres ángeles tiene un límite debido a ese momento en que se escribió, un límite porque luego se produjo más literatura, ¿verdad? Posterior a eso, ¿qué avances se han dado en torno a la doctrina del santuario? En especial, ¿cuál ha sido el impacto para usted de la propuesta de Fernando Canales sobre la necesidad de la deconstrucción teológica con base en el santuario? Pero, em primeiro lugar, mira, o período, o corpo de minha tese é basicamente o de como vou dizer, 1844 a 1863. Pero eu empecé minha investigação sobre o tema de Daniel 8:14 e também de los mensajes de los tres ángeles em 1750, com fuentes primárias, como os evangélicos lo interpretavam, los mileritas, depois los adventistas del sétimo dia, e eu avancei com minha investigação hasta o ano de 1995, quando foi a sustentação de minha tese. Então, por supuesto, não agreguei nada depois disso, pero naquele entonces, Carnale já estava falando disto, e eu hasta lo tuve por um período em minha tese, pero depois lo cambiamos, que sua ênfase era um pouco mais filosófica do que histórica. Então, pero eu falei com ele, hasta cito alguma coisa ali, pero hablando com Canale, ele me dijo que ele heredou seus conceitos ou seu interesse por santuário não foi necessariamente de la filosofia ou algo assim, pero lendo a Leroy Fromm em seu livro Movement of Destiny, há um capítulo titulado El Santuário, the Sanctuary, a Pivotal Teaching of Adventism, ou seja, o santuário, uma doutrina clave da igreja adventista ali. E ali, Leroy Fromm lo planteia, e aquilo foi que abriu a mente de Canale, e Canale depois agregou a dimensão um pouco mais filosófica e assim. Então, não é dizer necessariamente que Canale desenvolveu na teologia bíblica sobre o santuário, mas filosófica e hermenêutica. E, por supuesto, a contribuição de Canale lo reconoce, por supuesto, pero a contribuição de Canale não foi muito sobre o santuário. A contribuição de Canale foi mais sobre o conceito de Deus. E dentro da igreja adventista, Canale foi o que escreveu sua tese sobre a teologia da razão, e ele disse que rompeu com o conceito filosófico aristoteliano del Deus inamovível, e segundo ele, como ele já me disse algumas vezes, para ele o adventismo é a maior revolução, a mais grande revolução que ha ocorrido adentro do cristianismo desde os dias de los apóstoles, por esta ideia de restaurar a compreensão de um Deus
que habita em su santuário. Entonces, eu creio que a contribuição de Canale foi desta contribuição de romper com a filosofia e ter esta ideia de Deus del santuário. E entonces, eu creio, por supuesto, isso fortalece muito a doutrina del santuário, porque Deus é a base de tudo. Sí, es cierto, pastor. Como última pregunta, pastor, además de que leíamos... Mira, dá a impressão, tu estudias em la UPU? ¿Sí? Porque ali, normalmente, quando se saca uma foto, a última, uma fotito solo, a última, e se agregar algum... Não, mas estou só sendo bromeando contigo, pero... Sí, sí, Muy no bueno. se Yo me preocupe. quedo la noche, una vigilia aquí. Bueno, entonces, ¿dónde está el Tú pastor tienes que del cenar, tú distrito tienes para que decirle? cenar. Pastor, Sí. para terminar, aparte de leer su libro, ¿qué otro libro podría recomendarnos para empezar a entender la doctrina del santuario? ¿Qué otro libro podríamos usar si de repente yo no tengo mucha experiencia con la Biblia, recién estoy empezando? Entonces, ¿a qué libro podría yo recurrir? Mira, temos uma larga, largo, como vou dizer, uma larga contribuição de teses. Um livro que é interessante. Tu tienes o livro de Helena de White, Cristo em su Santuário, que é um livro assim que é bueno como uma introdução. Tu tienes o livro de M.L. Andreessen, El Santuário e seus Serviços, que é um livro, não sei se todavia está disponível, imagino que sim. Ali há pequeno problema de minha perspectiva, quizás alguns de vocês não concordam, mas há capítulo El último. que é pouco problemático, que é a última geração. Ali, então, aquele livro é a base, praticamente, do perfeccionismo adventista moderno, daqueles que têm isto. Agora, há outros. Há livro bueno que é de Frank Holbrook. Não sei se, eu creio que não está disponível em espanhol. É livro onde ele, depois de editar toda esta série del Darkom, que eu mencionei, de 7 tomos, que estava ali na pantalla, ele sacou seu livro mesmo. Agora, eu sugiro, agora que tu vas, quizás, ler o livro que Joel Paraguirre está editando ali com alguns, eu creio que vai ser uma grande contribuição também. E Gracias, está pastor. disponível, vai estar disponível na língua de Los Ángeles Buenos, não é certo? Es cierto, es cierto. Bueno, queremos, pastor, agradecerle por su participación. Ha sido bastante valioso y hemos aprendido mucho. Esperemos, pues, que luego podamos tener una vigilia, ¿no? Y invitarlo, pues, a participar. Antes de terminar, una última cosita. Sí, no hay problema. Como ya le dijo el pastor Tim, nosotros vamos a estar teniendo una serie de conferencias y el próximo sábado va a estar acompañándonos el pastor Roy Graff, mejor dicho, por los 2 sábados siguientes. Su tema de él es cambios de la articulación en la teología adventista, del santuario a la justificación por la fe. Él va a hablar un poco de la que ya habló el pastor Alberto Tim y va a ampliar otros detalles. Luego, el tercer sábado va a hablar sobre Desmond Ford, el santuario y la justificación por la fe. Luego, el último sábado, vamos a tener al doctor Fernando Canale, que nos va a hablar sobre el santuario y la teología adventista. Y finalmente, el último domingo y el lunes de este mes nos va a estar acompañando el doctor Richard Davidson para que nos hable sobre el santuario y sus desafíos contemporáneos y también sobre el santuario y sus servicios, ¿no? Una perspectiva general. También quiero anunciarles que, como ya se mencionó al inicio y que de repente algunos no pudieron estar presentes, que ustedes necesitan registrarse por cada ponencia para que luego puedan obtener su certificado. Las ponencias aquí presentadas, en la mayoría, vamos a recibir los PowerPoints y se las vamos a enviar después a su correo electrónico. Pero si ustedes después quieren leer las ponencias ya completas, como dijo el doctor Tim, vamos a estar publicando no 1, sino 2 libros.
porque el tema del santuario es tan amplio que hemos decidido ampliarlo con el Adventist Theological Society, y esperamos que estos libros puedan estar pronto, y porque también el doctor Tim es uno de los contribuyentes principales, ¿no? Bueno, felicitações por el projeto. Eu creio que vai ser fundamental para que tenhamos buenos materiais em espanhol ou castelhano, porque a alguns não lhes gusta o término espanhol, preferem o castelhano, seja o que seja, por lo menos vai estar disponível para ustedes, e eu creio que seria uma bendição aprofundizar o conhecimento com esta grande contribuição que vem por adelante. Pastor, ya en lo terreno de lo personal, ¿no? ¿Qué le diría usted a las personas que vienen de repente con un espíritu, ¿no?, de colaboración y nos dicen, ustedes siempre hablan del santuario de lo mismo, los mismos temas, y repiten y no avanzan a nada nuevo? Mira, se viene de afuera es normal, porque mira una cosa, los cristianos en general, católicos e protestantes, não hablam del santuário, que é um tema predominante da Bíblia. Agora, e quando lo hablan é para criticar os adventistas. ¿Sabe qual é a razão por que criticam? Porque se tu estudias o santuário, te vas a quedar como um adventista. A mim me gusta uma cita que eu pongo no livro El Santuário, Mensaje de los Tres Ángeles, onde um de los pioneiros diz o seguinte: tenho a impressão que foi Loughborough, não estou seguro agora. Diz o seguinte: el santuário não seria nenhum problema se ele não tivesse dois compartimentos. Los dois tampouco seriam problema se não houver el lugar santíssimo. O lugar santíssimo não seria nenhum problema para os evangélicos se não contivera a arca del pacto. A arca del pacto não seria nenhum problema para eles se adentro não estiveram as tablas de la lei, de los 10 mandamentos. Os 10 mandamentos tampouco seriam nenhum problema para eles se não contiver o mandamento del sábado. Agora, porque está ali el sábado, tu tienes que sacar e cortar el mar por la raíz. Não sei se conhece essa expressão, pero esse é o problema. Se tu vas estudar o santuário de uma perspectiva bíblica sólida, te vas a quedar um adventista. Então, há que deixar o santuário allá para que não te vas por el outro lado. Agora, se viene de adentro e mira, há pessoas que têm uma obsessão por novidade. Tudo tem que ser novo. Sim, porque isso é uma mentalidade hoje. Eu necessito uma nova câmera, um novo celular, porque isto é parte da estratégia que vino com a superação da Grande Depressão do ano 1929. Empezar a obsolescência planeada, para que a coisa não quede muito bueno, para que se dane, para comprar repuestos e coisa, e o modelo del ano. Tu iPhone é todavia el 8 como el meu aqui? Já temos el outro, necessita el outro. Então, é o novo iPhone, é o novo auto, é a nova esposa, o novo, tudo tem que se reemplazar. Também, a mim me gostou muito quando vino o Dr. Wilson Andrew White. Ele sacou seu PhD na famosa Universidade Northwestern, em Chicago, e quando voltou a ensinar hoje é UNASP, pero em São Paulo, alguns lhe perguntaram: Dr. Andrew White, quais são as grandes ideias que tu tens, as novidades para nos ensinar? Ele disse: não, eu não tenho novidades para vocês. Eu venho a ensinar a vieja história da salvação. Mira, foi a novidade que dañou a Eva en el jardim. E te pode dañar também. Se tu estás como Eva, ali escutando a serpiente, querendo novidade, quizás vai te dañar. Temos que profundizar em los grandes pontos de nossa fé. É este tipo que nós necessitamos. Y de hecho, recordemos pues que estamos estudiando la Biblia, y por más que volvamos a hablar del mismo tema, siempre vamos a descubrir algo nuevo, ¿no?, que nos va a iluminar o apoyar lo que ya creíamos.
sea, nunca vamos Sí. en otras palabras, nunca vamos a acabar de estudiar la Biblia, por más Sí, que repitamos los mismos temas. Helena de White habla que la nueva luz pode ser não nueva luz, pero nuevas tinieblas. Entonces, la nueva luz siempre va a confirmar la luz establecida y no contradecir o reemplazar. Entonces, tenemos que cuidar isso, por supuesto. La Biblia es una mina inagotable, pero tampoco va ahora a contradizer la luz que ya tenemos establecida de la palabra. Sí, es cierto, pastor. Deme unos segundos, por favor. Muy bien, hermanos, aquí estamos nuevamente, hemos vuelto al otro lugar. Pastor, gracias por su tiempo, estamos en deuda una vez más con usted. A nuestros amigos también, gracias por habernos acompañado esta noche con el segundo tema del programa de educación continua virtual. Antes de terminar, recordarles una vez más que pueden seguirnos en Facebook y en YouTube como Biblia, Teología y Misión. Bien, para terminar, les invito a hacer la oración ya porque el tiempo nos ha ganado. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más para poder habernos reunido por este medio para estudiar tu palabra. Bendice a tu siervo, el pastor Tim, bendice a cada uno de los oyentes que han participado esta noche y también bendícelos para que puedan compartir y proclamar el mensaje de la palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos, bendiciones, nos vemos.